Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 18. O Senhor Balarama mata o demônio Pralamba. Vamos ler o resumo do capítulo. Neste capítulo descreve-se a morte de Pralambasura. Enquanto brincava alegremente em Vrindavana, o Senhor Baladeva subiu nos ombros do demônio Pralamba e esmurrou-lhe a cabeça, destruindo-o. Sri Vrindavana, onde Krishna e Balarama encenavam seus passatempos, mesmo durante o verão, era adornada com todas as qualidades da primavera. Nessa época, o Senhor Shri Krishna absorvia-se em várias brincadeiras, rodeado por Balarama e todos os vaqueirinhos. Certo dia, enquanto dançavam, cantavam e brincavam em êxtase, um demônio chamado Pralamba entrou no meio deles, disfarçado de vaqueirinho. O onisciente Senhor Krishna viu através do disfarce, mas, ainda que, pensando numa maneira de matar o demônio, ele o tratou como amigo. Krishna, então, sugeriu a seus jovens amigos e a Baladeva que eles brincassem de competir. Fazendo o papel de líderes, Krishna e Balarama dividiram os meninos em dois grupos e determinaram que os perdedores teriam de carregar os vencedores nos ombros. Desse modo, quando Sridama e Vrishabha, membros do grupo de Balarama, ganharam, Krishna e outro menino de seu grupo carregaram-nos nos ombros. Pralambasura achou que o invencível Senhor Shri Krishna seria um adversário muito forte para se combater. Então, ao invés disso, ele lutou com Balarama e foi derrotado. Levando o senhor Balarama nas costas, Pralambasura afastou-se dali, andando muito rápido. Mas Balarama ficou tão pesado quanto o monte Sumero e o demônio incapaz de carregá-lo. Teve de mostrar sua verdadeira forma demoníaca. Ao ver essa forma terrível, Balarama, com seu punho, desferiu um golpe violento na cabeça do demônio. Este golpe despedaçou a cabeça de Pralambasura, assim como raios lançados pelo rei dos semideuses despedaçam montanhas. O demônio vomitou sangue repetidas vezes e então caiu no solo. Quando viram o senhor Balarama retornar, os vaqueirinhos, em júbilo, o abraçaram e felicitaram, enquanto os semideuses lançavam do céu chuvas de guirlandas de flores e o glorificavam. Muita emoção, né? Vamos ler então o capítulo todo, são 32 versos. E são 5h37 ainda. 5h37. Então vamos lá. Vou fazer uma revisão do capítulo todo. Shukadeva Goswami disse: rodeado por seus bem-aventurados companheiros, que viviam a cantar suas glórias, Sri Krishna então entrou na aldeia de Vraja, que era adornada de rebanhos de vacas. Enquanto Krishna e Balarama desfrutavam a vida em Vrindavana como se fossem vaqueirinhos comuns, o verão pouco a pouco começou a despontar. Esta estação não é muito agradável para as almas corporificadas. No entanto, porque a Suprema Personalidade de Deus estava pessoalmente em Vrindavana, junto com Balarama, o verão manifestava as qualidades da primavera. Tais são as características da terra de Vrindavana. Em Vrindavana, o som alto das cascatas encobria o barulho dos grilos e grupos de árvores sempre umedecidas pelas gotículas de água das cachoeiras embelezavam toda a área. Soprando as ondas dos lagos e rios fluentes, o vento levava o pólen de muitas variedades de lótus e ninféias e então refrescava toda a área de Vrindavana. Desse modo, os residentes dali não sofriam com o calor gerado pelo abrasador sol de verão e pelos incêndios sazonais da floresta. De fato, Vrindavana abundava em relva verde e fresca.
Com suas ondas correntes, os rios profundos encharcam as margens, tornando-as úmidas e barrentas. Dessa forma, os raios do sol, que eram tão ardentes quanto veneno, não podiam evaporar a seiva da terra, nem queimar sua relva verde. Flores ornavam belamente a floresta de Vrindavana e muitas variedades de animais e aves enchiam-se de ruídos. Os pavões e abelhas cantavam e os cucos e grous gorjeavam. Com a intenção de ocupar-se em passatempos, o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, acompanhado do Senhor Balarama e rodeado pelos vaqueirinhos e pelas vacas, entrou na floresta de Vrindavana tocando sua flauta. Enfeitando-se com folhas recém-brotadas, penas de pavão, guirlandas, feixes de botões de flores e minerais coloridos, Balarama, Krishna e seus amigos vaqueirinhos dançavam, lutavam e cantavam. Enquanto Krishna dançava, alguns dos meninos o acompanhavam cantando e outros tocando flautas, símbolos de mão e chifres de búfalo, enquanto ainda outros louvavam sua dança. Ó rei, semideuses disfarçaram-se como membros da comunidade dos vaqueiros e, assim como dançarinos profissionais louvam outro dançarino, eles adoravam Krishna e Balarama, que também se faziam passar por vaqueirinhos. Com seus amigos vaqueirinhos, Krishna e Balarama brincavam de girar, de saltar, de arremessar, de bater e de lutar. Às vezes, Krishna e Balarama puxavam o cabelo dos meninos. Enquanto os outros meninos dançavam, ó rei, Krishna e Balarama às vezes os acompanhavam com cantos e música instrumental, e às vezes os dois senhores louvavam os meninos dizendo: muito bem, muito bem. Às vezes, os vaqueirinhos brincavam com fruta bilva ou kumbha, e às vezes com punhados de frutas amalaka. Algumas vezes brincavam de tocar um ao outro ou de tentar identificar alguém, enquanto se está de olhos vendados, e outras vezes imitavam animais e aves. Algumas vezes saltavam como rãs, outras vezes faziam vários gracejos, às vezes brincavam em balanços e às vezes imitavam monarcas. Dessa maneira, enquanto vagueavam entre rios, colinas, vales, arbustos, árvores e lagos de Vrindavana, Krishna e Balarama brincavam de todas as espécies de jogos bem conhecidos. Enquanto Rama, Krishna e seus amigos vaqueirinhos apacentavam as vacas naquela floresta de Vrindavana, o demônio Pralamba entrou no meio deles. Ele assumiu a forma de um vaqueirinho com a intenção de raptar Krishna e Balarama. Como o Supremo Senhor Krishna, que aparecera na dinastia da Sharha, vê tudo, ele sabia quem era o demônio. Ainda assim, o Senhor fingiu aceitar o demônio como amigo, mas ao mesmo tempo ficou a considerar seriamente como matá-lo. Krishna, que conhece todos os esportes e jogos, reuniu então os vaqueirinhos e disse o seguinte: Ei, vaqueirinhos, vamos brincar agora. Vamos nos dividir em 2 grupos iguais. Os vaqueirinhos escolheram Krishna e Balarama como líderes dos 2 grupos. Alguns dos meninos ficaram do lado de Krishna e outros juntaram-se a Balarama. Os meninos brincaram de vários jogos que envolviam carregadores e passageiros. Nesses jogos, os vencedores subiam nas costas dos perdedores, que tinham de carregá-los. Desse modo, carregando e sendo carregados uns pelos outros, e ao mesmo tempo pastoreando as vacas, os meninos seguiram Krishna até uma figueira de Bengala, conhecida como Bhandiraka. Bengala já é demais, né? Meu querido rei Parikshit, quando Sridama Vrishabha
e os outros membros do grupo do Senhor Balarama saíram vitoriosos nesses jogos, Krishna e seus seguidores tiveram de carregá-los. Derrotado, o Senhor Supremo Krishna carregou Sridama, Bhadrasena carregou Vrishabha e Pralamba carregou Balarama, o filho de Rohini. Considerando o Senhor Krishna invencível, aquele terrível demônio, Pralamba, bem depressa carregou Balarama para muito além do lugar onde ele devia deixar descer seu passageiro. Enquanto o grande demônio carregava Balarama, o Senhor ficou tão pesado quanto o maciço Monte Sumeru, e Pralamba teve de diminuir a velocidade. Ele então retomou sua verdadeira forma, um corpo refulgente, coberto de ornamentos de ouro e semelhante a uma nuvem que cintilava com relâmpagos e carregava a lua. Quando o Senhor Balarama, o carregador do arado, que serve de arma, viu o corpo gigantesco do demônio que se movia rapidamente no céu, com seus olhos reluzentes, cabelo cor de fogo, dentes terríveis que alcançavam suas sobrancelhas franzidas e uma espantosa refulgência gerada por seus braceletes, coroa e brincos, o Senhor pareceu ficar um pouco assustado. Lembrando a verdadeira situação, o intrépido Balarama entendeu que o demônio estava tentando raptá-lo e levá-lo para longe de seus companheiros. O Senhor então ficou furioso e, com seu punho rijo, golpeou a cabeça do demônio, assim como Indra, o rei dos semideuses, fulmina uma montanha com sua arma relâmpago. Assim, esmagada pelo punho de Balarama, a cabeça de Pralamba imediatamente rachou. O demônio vomitou sangue e perdeu toda a consciência. E então, com grande barulho, caiu sem vida no chão, como uma montanha devastada por Indra. Os vaqueirinhos ficaram muito espantados ao ver como o poderoso Balarama matara o demônio Pralamba e exclamaram: excelente, excelente. Eles ofereceram a Balarama copiosas bênçãos e então glorificaram a ele, que merece toda a glorificação. Com suas mentes dominadas de amor estático, alcançaram-no como se ele tivesse renascido dos mortos. Quando o pecador Pralamba foi morto, os semideuses sentiram-se extremamente felizes e, por isso, lançaram chuvas de guirlandas de flores sobre o Senhor Balarama e louvaram a excelência de sua façanha. Neste ponto, encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, referentes ao 10º canto, 18º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Senhor Balarama Mata o Demônio Pralamba. Haribol. Emocionante, né? A malak é uma planta que tem uma bola. Não sei se vocês estão vendo que aqui tem uma fileira de árvores depois dessa casa, chamada abricó de macaco. Ela dá um cacho de flor muito bonito e ela deu pela primeira vez agora. São 4 ou 5 árvores, a primeira deu agora, há pouco tempo. E uma delas ainda está com uma bola desse tamanho, assim, que parece o amalak. Então ela tem a forma de uma bola, o tamanho de uma bola, e os meninos brincam de jogar. Então é bem parecida, é uma fruta parecida com essa. E agora quando vocês descerem, vocês podem olhar, porque ela está meio escondidinha, e é a primeira. Mas essa planta é uma planta muito bonita e muito perfumada. Kalpataru, o nosso paisagista, trouxe de Fortaleza as mudas e nós plantamos ali. E elas já passaram vários perrengues no verão, quando eram pequenas. E agora elas cresceram e uma delas deu flor e já está na fruta. Isso é ser velho. Krishna sabía cuando lo iban a atacar los demonios. Sabia. Siempre supo. Sempre. Mas fingia que não sabia, né? Fingia que não sabia. Por exemplo, quando Putana
colocou ele no peito, porque pode se perguntar por que a mãe Yashoda permitiu uma coisa dessa, né? Que vem uma pessoa desconhecida, uma mulher desconhecida. É porque era tradição na região de que as mulheres bonitas, se amamentassem uma criança, a criança ficava bonita. Então, quando mãe Yashoda viu aquela mulher tão linda chegando na porta dela, e todo mundo queria ver Krishna, ela já estava acostumada. Aí ela disse assim, eu posso dar de mamar a ele? Aí é muito comum que uma mulher emende de uma gravidez a outra dando de mamar, sabe? Porque alimento dá de mamar 2, 3 anos, 4 anos. Tem crianças que mamam 5, às vezes até mais anos. Então, nesse período, ela engravida e, de novo, começa a amamentar e assim vai. Então, era muito comum as mulheres tendo filhos nas aldeias e ter leite para dar de mamar. Então, embora não conhecesse Putana, e, naturalmente, envolvida por Yoga Maya, para que Krishna pudesse realizar os seus passatempos transcendentais, Putana veio toda bonita e convenceu mãe Yashoda ali a que devia deixar ela dar de mamar. E ela deu. Quanto mais a criança, quando vai mamar, gosta de olhar no olho da mãe. Então ela fica mamando e a mãe deve olhar para o olho da criança. Até se diz que quando a pessoa faz 40 anos de idade e começa a ler assim, não sei se vocês já viram pessoas assim, que vai lendo assim, eu já passei por isso. Vai lendo assim cada vez mais até passar a usar óculos, é porque não teve o olhar suficiente da mãe. Isso é coisa dos místicos falando, não é ciência não. Coisa dos místicos falando das doenças do corpo relacionadas com as emoções. Então dizem que quando a mãe olha para o olho da criança, a pessoa não tem essa doença que é chamada presbiopia. Então, presbiopia é essa doença que faz a pessoa perder a iluminação. O cristalino fica mais escuro e tal, faz perder. E precisa uma lente para aumentar a luz para poder enxergar. Não corrige a doença, corrige a visão só. Bom, então, Krishna olhou no olho de Putana. E Putana olhou no olho dele. Quando ela olhou, ela fez assim, virou o rosto e disse, meu Deus, o olhar dessa criança pode destruir todo o universo. Eu tenho que matar ele o mais rápido possível. Imagine, ela até pensando, Krishna não ia captar. Às vezes a gente capta o pensamento de outra pessoa, às vezes a gente erra, né? Muitas vezes a gente briga com outra pessoa porque captou o pensamento errado. É muito comum isso entre casais, né? Os casais brigam porque pensam que já conhecem o outro tão bem e aí capta o que o outro está pensando e aí, não, mas você, não sei o que, começa a brigar pelo que ele acha que o outro está pensando. Imagine que mundo de Kali Yuga, né? Muito louco. Então, no caso, mais Krishna é onisciente. Então, ele ouviu. Então, ele sempre sabia. Mas os passatempos precisavam ser realizados de acordo com o aspecto cultural da época. Então, o que era cultural? Os semideuses vinham participar também, não era só Pralamba que estava participando, os semideuses também estavam participando. Viram? Lembram que foi falado isso? No resumo não falou, mas no detalhe da leitura contínua, seguida, se falou que os semideuses também vieram brincar. Aí Pralamba também veio. Mas eles tinham que se disfarçar para poder. Ele tinha que se disfarçar para não ser reconhecido. Se disfarçou, mas Krishna sacou. Obrigado, então. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Vamos passar o dia com esse passatempo bacana, né? Tem muitos significados. Muitos significados. A presença de Pralamba e tudo. Más qualidades humanas. Mas a gente agora vai só ler e passar o dia pensando nesse Krishna maravilhoso. Eu não sei, se Pralamba, eu não sei, vi é o superlativo de Pralamba, isso eu sei. Então, Superlativamente não sei. exatamente, superlativamente não sei. Ok, muito obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada.